Buenas pessoas concurseiras, estou aqui de boné tapeado com a banca Fafipa. Pois é, vai fazer um concurso da banca Fafipa. Tchê louco, te digo, dá uma olhada neste vídeo que a banca se superou. Fez uma prova mega difícil, fora da curva, só para judiar com os concurseiros. E ainda por cima, né, tinha uma questão ali que dava para dar uma tenteada para anular, porque olha, não tinha resposta. Pois é. Então te liga na resolução aqui. Tem uma questão que de tão comprida foi para o canal do Telegram. Tá lá com exclusividade esta questão no canal do Telegram. Porque é uma questão difícil, comprida, que ia deixar um vídeo de quase 2 horas. Mas que barbaridade. Então, pessoal, se liguem aqui na resolução desta prova. Uma prova de nível médio, banca Fafipa. Cidade de, olha só, vou até olhar aqui, ó, Campo Largo, Paraná, certo? Uma prova que foi cobrado, regra de 3 composta, PG, versão geométrica, volume, área, divisão de polinômios, minha gente, divisão de polinômio, função modular e médias, certo? Então, uma prova bem difícil, bem puxada, que judiou dos concurseiros. Mas concurseiro que é concurseiro, que se prepara aqui com o professor Iago. Tia louco, sou muito bom professor. Vai super bem nas provas. Beleza, minha gente? E antes de mais nada, minha gente, não deixa de curtir o nosso vídeo. Se tu ainda não é inscrito, te inscreva no canal. É muito importante a tua inscrição. Se tu está fazendo prova da banca Fafipa, se tu está resolvendo prova, se tu tem uma prova inédita, se tu tem uma prova que tu fez o concurso e quer mandar para o professor a prova, manda que o professor resolve. Beleza? Essa prova foi uma aluna aqui do canal que mandou para o professor e o professor está resolvendo aqui. Só tem aqui essa prova resolvida. Hoje, né? Por enquanto só tem aqui. Acho difícil ter outro lugar que tenha prova. Então, minha gente, me digam, vou fazer concurso para tal cidade, vou fazer prova para tal cidade, que o professor vai dar uma atenção aí para vocês. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Se liga aí na resolução dessa loucura que a banca Fafipa fez com vocês. Partiu! Suponha que um certo modelo de trator canavieiro consiga ceifar um canavial no formato de um quadrado de 60 metros de lado em 1 hora de funcionamento. Muito bem. Agora, o que tem aqui, ó? Seja T o tempo gasto por 3 tratores desse mesmo modelo, trabalhando simultaneamente para ceifar um canavial no formato de um retângulo de 500 metros por 1 quilômetro de extensão. Então aqui, pessoas concurseiras, que nós temos aqui? Olha só, na real a gente vai ter aqui, ó, tratores, um certo modelo de trator. Então nós temos aqui na realidade, ó, um trator consegue ceifar um canavial de 60 metros por 60, no formato de um quadrado de 60 metros, em 1 hora. 3 tratores, então a gente tem 3 grandezas, né? 5 valores conhecidos e 1 desconhecido. Regra de 3 composta, minha gente. Então vamos lá, ó. Para resolver essa regra de 3 composta, a gente vai ter que fazer umas continhas antes, ó. Primeira conta que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que ver aqui, ó, a questão desse quadrado, tá? É um quadrado, ó, cujo lado mede 60 metros. Portanto, está envolvendo o quê? Ó? Tanto aqui o quadrado de 60 metros de lado, quanto o retângulo, está envolvendo área. Então, a gente precisa calcular a área desse quadrado. A área do quadrado, lado vezes lado, que é 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36. E agora, esses 2 zerinhos aqui eu coloco na resposta. Então, vai ser 30.600 metros quadrados. Então, o primeiro trator faz isso, tá? Então, vamos montar aqui a regra de 3, ó. Montar aqui embaixo, ó. Então, o que está envolvendo? Ó, o professor vai... Vou aqui
fazer uma contaiada, né? Então, já vou ajustando, ó. Nós temos aqui trator, tá? A área e tempo, ok? Então, olha só. A primeira linha, quando a gente monta uma regra de três composta, a primeira linha tu coloca as informações. Então, na primeira linha, ó, um trator, tá? Ele consegue ceifar um quadrado de 60 metros de lado. Então, um quadrado, ó, cuja área é 3.600, ó. 3.600 metros quadrados em 1 hora de funcionamento. Aí, o que diz na pergunta? Ó, seja T o tempo gasto por 3 tratores. Então, T é o tempo gasto por 3 tratores para ceifar um retângulo de 500 por 1 quilômetro. Então, agora a gente vai entrar aqui no retângulo, ó. Mas o seguinte, minha gente, ó, o retângulo, vamos calcular a área desse retângulo, ó. Área do retângulo, comprimento vezes largura. Então, a área desse retângulo vai ser o comprimento dele. Tanto faz, comprimento, né, como largura, é uma multiplicação. Vai ser 500 metros vezes, ó, aqui tu não vai utilizar 1 quilômetro, tu vai utilizar 1.000 metros. Por que, professor? Porque a unidade, ela precisa ser a mesma. Se tu tem aqui metros, tu vai ter que utilizar aqui, ó, 1.000 metros, tá? Todas as unidades, ó, 60 metros, aqui 500 metros. O 1 quilômetro, ele tem que ser transformado em metros. Tu nunca pode misturar unidades, senão dá errado a conta. Então, essa área aqui vai ser 500 vezes 1.000, 500.000 metros quadrados, ok? Então, aqui a área dos 3 tratores é 500.000 metros quadrados. Muito que bem, vou subir um pouquinho aqui a folha, ó, porque vai faltar um espacito. Então, vamos à análise da situação. Olha só. Se liga aqui, pessoa concurseira. Como é que nós vamos fazer a análise de uma regra de três? Como é que a gente faz a análise da regra de três? Da seguinte forma. Aonde tu tem a letra, o valor desconhecido, tu crava uma flecha. Eu costumo cravar para baixo, ó. Coloca a flecha indicando para baixo. E aí eu vou comparar as demais grandezas com essa aqui. Olha só. Área. Se aumenta a área, tu vai levar mais ou menos tempo para ceifar o canavial. Se aumenta a área, tu vai levar mais tempo. Então, uma aumenta, uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta também, ó. Então, grandezas, as flechas no mesmo sentido. Agora nós vamos olhar trator e tempo. Se aumenta a quantidade de tratores, tu vai levar mais tempo ou menos tempo? Tu vai levar menos tempo. Então, quanto mais tratores, menor o tempo. Então, aumenta o trator, diminui o tempo. Se a flecha do tempo está apontando para cá, a do trator aponta para cima. Ok? Então, o que a gente tem? A gente tem que a grandeza de tratores ela é inversa. Então, nós, na hora de montarmos as nossas proporções, temos que levar em consideração que tem que inverter esta coluna aqui. Vou montar, então, a minha... Ó, vamos montar aqui a nossa proporção. A grandeza que tem o valor desconhecido, eu vou escrever ela isolada, ó. 1 sobre t é igual. E as outras duas eu vou multiplicar. Contudo, entretanto, todavia, essa grandeza aqui, ó, que tá com a flecha invertida, eu vou inverter ela, ó. Se eu tenho 1 sobre 3, eu vou escrever 3 sobre 1. E vou multiplicar pela outra grandeza, ó. 3.600 sobre, ou para, né, 500.000. E agora, professor? Agora a gente começa fazendo o quê? Cortando zeros. Sim, minha gente, a gente começa cortando zero, ó. Vou pegar aqui uma caneta colorida. Olha só, essa aqui. Vou cortar esse zero com este e esse zero com esse. Então, o que vai nos restar aqui, ó? Vai restar aqui, ó. Vou multiplicar em x, ó. 3 vezes
1036, vou fazer a multiplicação. Dá 1000, não, 1000 nada, dá 108t igual a 1 vezes 5.000, que vai dar 5.000. Tá? Parece que eu cortei mais um zero, mas não, foi mano a mano. 1. Tá? São 2 zeros que o professor cortou ali. E aí, se a gente está multiplicando o t por 108, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir ambos os lados por 108. Ó. Ok? 108 dividido por 108 dá 1 vezes t. T igual 5.000 dividido por 108, minha gente, dá aproximadamente, ó, 46,29 horas. Então, esse é o tempo que 3 tratores levam para ceifar esse retângulo. E o que está perguntando? Vamos à pergunta agora. Aqui, ó. É correto afirmar que, ó, o tempo em relação ao tempo leva entre 45 e 47 horas. Opa, tá aqui, ó, letra A. 46 está entre 45 e 47, então a alternativa correta, a alternativa A. Minha gente, é uma questãozinha assim, ó, da banca FAFIPA, bem típico da banca FAFIPA, né? Porque ela envolve aqui, ó, área de figuras planas, né? Envolve regra de 3 composta, cálculo de proporção, né? Então é uma questãozinha típica da banca FAFIPA, envolvendo mais de um conteúdo numa única questão. Vamos dar um salto quântico para a próxima questão? A segunda questão desta nossa prova, lembrando que é uma prova de nível médio, concurso de campo largo, feito agora no mês de setembro de 2023. Olha só, as dimensões de um paralelepípedo retângulo, tá? Faltou aqui um Mzinho, formam uma progressão geométrica, uma PG. Então, nós temos aqui uma PG. Sabe-se que a diagonal da face de menor área do paralelepípedo mede 3 raiz de 13. E seu volume é 729. Muito bem. A área total desse paralelepípedo é igual a... Muito bem, minha gente concurseira, vamos iniciar fazendo o quê? Um desenho animado da história. Olha só, tô aqui, ó, meu paralelepípedo retângulo, né? Então, aqui, ó, reto retângulo, né? Ó, vou fazer aqui o desenho do nosso paralelepípedo reto retângulo, desenho animadinho aqui, né? Opa, mas aqui assim, aqui embaixo, tá aí o paralelepípedo, ó. Então, o que a questão nos dá? Ela nos dá a diagonal da face menor. Então, essa aqui é a nossa diagonal da face menor, de acordo com o nosso desenho, né? Então, essa diagonal aqui, ó, ela mede, ó, 3 raiz de 13. Ó, 3 raiz de 13. Muito bem. Fala em PG. Se fala em PG, minha gente, então nós temos uma PG, ó. Vamos colocar aqui os termos da PG. A1, A2, A3, tá? Então, vamos usar como dimensões desse nosso paralelepípedo reto retângulo o A1, A2 e A3. Então, aqui nós temos o A1, o A2 e aqui o A3. Muito bem. E agora, José, o que temos mais? Olha só, nós temos que o volume desse paralelepípedo é 729. Muito bem, vamos pensar em termos de volume. O que é o volume de um paralelepípedo? Como é que eu calculo o volume? Olha só, vou puxar aqui o meu rascunho. Nós vamos ter que usar bastante rascunho aqui, ó. Volume de um paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Então, nós vamos multiplicar essas três medidas aqui. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem que, olha só, A1 vezes A2
vezes A3, isso vai dar 729. Tá, mas o que que isso nos adianta, professor? 729, faltou o nomezinho lá. Isso nos adianta, professor. Nos adianta o seguinte, que nós temos aqui o produto dos termos de uma PG. Tia louco, a banca pegou a nota, aquela coisa, sabe aquela coisa lá, bem do fundo, mas bem do fundo das propriedades e das fórmulas da PG? Sim, ela pegou, porque existe uma propriedade que diz aqui, ó, um produto dos termos da PG. Sabe como é que se calcula o produto dos termos da PG? P de N é igual a A1 elevado na N, vezes a razão da PG, elevado, olha só que isso aqui, gente, na N vezes N menos 1 sobre 2. Este é o produto dos termos de uma PG. Então, a saída que o professor encontrou para começar a resolver essa questão é por aqui. O produto dos termos de uma PG. Então, o seguinte, minha gente. Vamos... Porque assim, ó... Tu não tem como começar. Tu tem que começar a dar jeito de calcular esse A1, A2 e A3. As dimensões do paralelepípedo reto retângulo. Então, vamos começar pelo produto, ó. Porque aqui a gente tem o A1 e a gente tem o N. Não, o N nada. O Q? A razão. O N, o que é esse N? É o número de termos. A gente sabe, é 1, 2, 3 termos. Então, vamos lá, ó. Vai ficar A1 elevado na terceira, vezes a razão, tá? Isso daqui vai ser elevado, ó. O N é 3. Por que são 3? Porque é 3 termos, ó. 1, 2, 3, são as dimensões. Então, na 3 vezes. Opa, quase, ó, que deu uma rateada aqui, ó. Que barbaridade, ó. Vezes 3 na menos 1. 3 vezes 3 menos 1 sobre 2. Isso tudo é igual a quê? Ao volume, ó. Porque se eu multiplicar os 3 termos, vai dar aqui em volume 729. Ok? E aí, minha gente, olha só. Vamos fazer conta aqui, ó. A1 na terceira potência, é A1 na terceira. Vezes. Olha aqui, vamos fazer essa continha aqui no nosso rascunho, ó. 3 vezes 3 menos 1 sobre 2. Isto vai dar, ó, 3 vezes, ó. 3 menos 1 é 2 sobre 2. 2 cancela com o 2, nós vamos ter que é 3. Então, esse expoente todo, ó, nós chegamos aqui que o resultado vai dar 3. Então, vai ficar a razão elevado na terceira potência, igual a 729. E agora, José? Agora, perceba que tu vai fazer o seguinte, como diz o Cortella, tu vai fazer a raiz cúbica dos dois lados. Tá? Então, aqui, ó, raiz cúbica de A1 ao cubo, tu cancela o expoente com a raiz, dá 1. Vezes a razão elevada ao cubo, a raiz cúbica da razão ao cubo, tu cancela, vai ficar Q. Muito bem. Igual 729, raiz cúbica de 729. Pensa cá comigo, ó. 9 vezes 9 é 81. Se eu pegar esse 81 e multiplicar por 9, ó, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Então, a raiz cúbica 729 é 9, porque eu multiplico 9 3 vezes, dá 729. Raiz cúbica de 729, 9. E aí, minha gente, o que a gente destrincha daqui? Eu tenho A1 vezes a razão. E aí, tu te lembra do seguinte, ó. Aqui, ó, vou eu buscar de novo o meu rascunho. Olha só. Nós temos a razão, a PG, ó. A1, A2, A3. Isso aqui é uma PG, progressão geométrica. O que diz a progressão geométrica? Ó? Que se eu pegar o termo consequente e dividir pelo termo consequente, o A2, e fizer o anterior, A1,
dividido pela razão, vai dar o A2. Se eu pegar o A3, ó, eu vou fazer o anterior, A2, dividido pela razão, que vai dar o A3. Então, minha gente, olha só. O que nós vamos ter aqui? Ih, eu fiz coisa errada aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho, que não é dividido, é multiplicado. Barbaridade, professor. Tu rateei, minha gente. Vou deixar rateado aqui, ó. Por quê? Ó? O A2, ó, não é dividido. Isso é muito importante. Até o professor deu uma rateada, chegou a me dar um calorão agora. O A2, ó, é o A1 vezes a razão. O A3 é o A2 vezes a razão. Por quê, professor? Porque se eu tenho aqui, ó, que o A2 é igual ao A1 vezes a razão, isso me indica o quê? Que eu sei a razão, ó, que a razão é o termo posterior dividido pelo anterior, né? O termo dividido pelo anterior. Dei uma confundida aqui, ó, por isso. Depois na prova, tu lembra da confusão do professor para te não fazer do mesmo jeito. Então, olha só. A2 é igual a 1 vezes a razão. Tia louco, então resolvido aqui, ó. O A1 vezes a razão é quem? O A2. Mas então, quanto que é o A2? 9. Olha só, matamos o A2. Então, a gente já está sabendo o quê? Que o A2 é igual a 9. E agora, nós vamos calcular quem? Ó? O A1. Se nós temos aqui o A1, aqui o A2, aqui a diagonal, nós vamos usar quem? Vamos usar o teorema de Pitágoras, teorema do Pita. Certo? O que diz o teorema do Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos, então o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse caso? A diagonal. Então, ó, a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Calculamos quem? O A1, porque o A2 a gente tem, a diagonal a gente tem, vamos calcular o A1. Então, vamos lá, ó. A1 ao quadrado é mais, não é igual ainda, né? Mais. O A2, quanto que é o A2? 9 ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado. Quanto que é a diagonal? 3 raiz de 13 ao quadrado. Então, vai ficar A1 ao quadrado mais 9 ao quadrado, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. 9 vezes 9, não é 9 vezes 2. 9 vezes 9 é 81. Igual, ó, 3 ao quadrado, 9. Aqui, minha gente, o professor vai colocar diretão para economizar um pouquinho de linha, porque vocês estão vendo que vai dar grande essa conta. Então, ó, 3 raiz de 13, ó, ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 13 ao quadrado, corta a raiz com o expoente, fica vezes 13, ó. Vezes 13. 9 vezes 13, ó, 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Então, 3 raízes de 13 vai dar 117. E agora, vamos subir um pouco a folha. Haja conta aqui, né? Vamos fazer o quê, ó? Temos o mais 81 desse lado aqui, vamos tirar ele. Então, vamos fazer menos 81 aqui, menos 81 aqui. E aí, vai dar quanto? Olha só. Melhor. 81 menos 81, 0. A1 ao quadrado mais nada dá 1 ao quadrado. Igual. 7 menos 1, 6. 11 menos 8, 3 dá 36. E agora, professor? Agora a gente faz a raiz quadrada. Aí sim fazemos a raiz quadrada, né? Do A1. Ó, expoente corta com a raiz. Nós temos que A1 é igual a raiz de 36, 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, nós temos o A1, temos o A2, vamos calcular o A3. O que é o A3? Como é que a gente vai calcular o A3? Olha só. Primeiro, a gente vai ter que calcular a razão. Vou fazer de outra cor, ó. A razão. Lembra que o professor revisou aqui, ó, a razão, ó.
A1 dividido por A2. Dá a razão. Tá? Então, vamos aqui, ó. A1 nada. A2, ó. Meu Deus, ó, o professor deve estar meio noiado, né? A2 dividido por A1 dá razão. Tchê, louco essas questões aqui da Fafipa. Então, A2 sobre A1. O A2 é 9. Dividido por A1, 6. Aqui, 9 dividido por 6, minha gente, vai dar quanto? 1,5. Portanto, nós temos que a nossa razão é igual a 1,5. E agora, professor? Agora a gente calcula quem é o A3, ó. O A3 vai ser o A2 vezes a razão. O A2, minha gente, é 9 vezes, ó, 1,5. 9 vezes 1,5 vai dar 13,5. Portanto, nós temos que o A3 é igual a 13,5. Calculamos o A3, ó. Então, temos aqui A1, A2 e A3. Mas o que a questão está pedindo? Ela está pedindo as dimensões? Não. A questão, ela está pedindo olha só, área total desse paralelepípedo. Então, vamos lá, ó. Vamos calcular a área total desse paralelepípedo. Como é que a gente faz esse cálculo? Olha só, a área total é igual. Vamos ver se conseguimos aqui, ó. Vai ser a área dessa face aqui. A1 vezes A2, porque a quadrilátero é comprimento vezes largura, tá? Então, aqui, ó. A1 vezes A2 da área dessa face, tá? Então, vai ficar aqui, ó. A1 vezes A2. Mais, olha só. A área dessa face aqui, ó. A2 vezes A3. Tá? Então, aqui, ó. A2 vezes A3. Aqui, ó. A face de baixo ali, ó. O chão, né? A1 vezes A3, ó. Então, aqui, mais A1 vezes A3. Só que olha o seguinte, ó. Observa, perceba que tem aqui e lá, ó. Então, são duas faces iguais. Tem a face de cima e tem a face do chão. Tem essa face daqui de fora e tem a face lá de trás, ó. Então, é dobrado. São 6 faces, né? Então, a gente vai pegar tudo isso daqui, ó. E vai multiplicar por 2. Beleza? Então, ó. É 2 vezes a largura. Melhor, vamos fazer comprimento da face 1 vezes a largura da face 2. Não. O A1 vezes A2, né? Ó, aqui, ó, a área da face 1. Depois a área da face 2, que é essa aqui. E a área da face 3 ali embaixo. Só que como são 6 faces, a gente multiplica por 2. E aí? Olha só. Área total igual 2 vezes o A1. Quanto que é o A1, ó? 6. 6 vezes o A2, 9. Mais A2 vezes A3. A2, ó, 13,5. Vezes o A3, não. Ah, aqui tá, troquei aqui. Não é o A2, né? O A3 vezes A2, que é a mesma coisa que A2 vezes A3. O professor só trocou aqui, tá? Não interfere no resultado. O A3, 13,5. E o A2, 9, ó, vezes 9. Mais A1 vezes A3. O A1, 6. Vezes o A3. Aqui, ó. Isso não dá para trocar, né? 13,5. Ok, minha gente? Então, aqui a área total vai ser igual a 2 vezes, olha só, 6 vezes 9, 54. Mais a 13,5 vezes 9, fazendo as contas, vai dar 121,5. Mais 6 vezes 13,5 vai dar 81. Certo? Tudo isso é igual a 2 vezes, ó, 54 mais 121,5 mais 81 vai dar 256,5.
Eu até vou botar entre parênteses. Portanto, minha gente, a área total vai dar 2 vezes 256,5. Isto vai dar 513. Gente, eu fiz e refiz todas as contas. Deu 513. O que a banca deu como gabarito? Letra E, 514. Tá? Eu até elaborei um recurso para uma aluna, porque é típico da banca também ela colocar uma resposta que é quase certa. Né? Mas é 514. Fazendo as contas dá quanto? Olha ali, ó. Vai dar, nem cabe tudo as contas, né? Dá 513. Tá? Então é uma questão passível de recurso. Não tem resposta, tá? Pode ser uma resposta parecida, mas não tem, ó. É 513, fazendo as contas. A banca deu 514 como resposta. Então, uma questão muito longa, tá? Uma questão bastante longa, que não cabe nem na folha, nem na tela do professor aí, ó. Tá? Então, o que envolveu essa questão? Primeiramente, ela envolve volume, tá? Volume de um paralelepípedo reto retângulo. Progressão geométrica. Da progressão geométrica, ó, produto dos termos de uma PG, tá? No qual tu tem que calcular esses termos da PG e tem que calcular a razão. Envolve também, olha só, teorema de Pitágoras e envolve aqui área total do paralelepípedo reto retângulo. Então, minha gente, é uma questão que envolveu uma grande quantidade de conteúdos. Volume, PG, teorema de Pitágoras e área de figura geométrica. São 4 volumes que ela envolve. Engloba muito uma questão bem difícil para nível médio, ok? Vamos para a próxima questão, porque a coisa, se tá feia, ela vai piorar. Olha só. Questão de número 13. Olha só. O polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c é divisível por x mais 5 e... Ó, cuidado com essa questão. E deixa resto 48 na divisão por x menos 3. Então, esse polinômio, ele é divisível por x mais 5. Isso é um fato. Outro fato. Deixa resto 48 na divisão por x menos 3. A solução linear do problema é... O que é solução linear? Como está aqui, ó. Não vamos discutir muito isso. Então, pessoal, é uma questão envolvendo divisão de polinômios. Como se não bastasse, os coeficientes dos polinômios são letras. São letras. Não é número, é letra. E agora, como é que resolve essa questão? Agora é o seguinte, minha gente. Essa resolução está lá no canal do Telegram do professor, com exclusividade para quem é inscrito lá no canal. Então, se tu é inscrito no canal, tá lá a resolução dessa questão. Te digo, é longa, mas vamos lá. Questão no Telegram, depois que tu assistir o vídeo, vai lá no canal do Telegram, te inscreve no canal e assiste a resolução desta questão, ok? Vamos para a próxima questão, salto quântico para a questão de número 14 da prova de Campo Largo, Paraná. Então, pessoa concurseira, aqui a questão de número 14 da prova de Campo Largo do Paraná. A função f de x igual a módulo de x, 3x menos 2 menos 1 é positiva para x pertencente ao intervalo. Então, minha gente, temos aqui uma questão de função modular. O que é a função modular? Tu diz o seguinte, ó, o módulo de x, o módulo de um número, ele pode ser mais 1 ou ele pode ser menos 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função e vai igualar a zero. Então, vamos lá, módulo de 3x menos 2 menos 1 é igual a zero. E aí, vou fazer uma coisa que tu aprendeu lá na escola. Ó. Vou pegar esse menos 1, vamos passar lá para o outro lado, positivo. E aí, nós vamos ter que
módulo de 3x menos 2 é igual a 1. Ou seja, o módulo, ele é um valor positivo ou ele é um valor negativo. Então, o que tu vai fazer? Ó? Tu vai fazer 3x menos 2 igual a 1 positivo. E tu vai fazer, ó, 3x menos 2 igual a menos 1, porque o módulo de um número é igual a um valor positivo ou ele é negativo. O melhor, aqui a gente não é 1, tá? O professor acabou dando mais uma rateada, né? Módulo de x, ele é mais x ou ele é menos x, tá? Então, ou ele é um valor positivo ou ele é negativo. Como tu tem aqui do outro lado o 1, então vai ficar 3x menos 2 igual a 1 ou 3x menos 2 igual a menos 1. E aí? Aí nós vamos subir aqui um pouquinho a folhinha, olha só. Vamos resolver essas duas equações. 3x menos 2 igual a 1. Vou somar 2 aqui, mais 2 aqui. E aí vai dar quanto? Ó, 2 menos 2 cancela. Fica 3x mais nada, 3x. Igual 1 mais 2, 3. O x está multiplicando por 3, divido os dois lados por 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes x, x igual 3 dividido por 3, 1. Então, nós temos x igual a 1. Deste outro lado aqui, ó, nós temos que 3x menos 2 é igual a menos 1. Então, vamos somar aqui, ó, mais 2, mais 2. Para eliminar o 2 ali, ok? Lá na escola, como é que tu aprendeu? Tu pega esse 2 e passa para o outro lado negativo, positivo. Negativo. Aí tu te confunde com o sinal. Desse jeito, tu nunca vai te confundir com o sinal, porque tu sabe que tu tem que somar 2. Então, 2 menos 2 dá 0. 3x mais nada, 3x. Igual. Menos 1 mais 2, 1. Estou multiplicando o x por 3, divido ambos os lados por 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes x, x igual a 1 terço. Ok? Beleza, minha gente concurseira. E agora? Agora a gente vai fazer uma coisa chamada estudo do sinal da função. Olha só. Aqui, ó. Na primeira, ó, vou chamar essa equaçãozinha de equação 1. Na equação 1, ó. Não, mas eu não vou... como 1 terço é menor... Não tem problema. Vou começar pela equação 1. X igual a 1. Então, vou marcar o 1 aqui. Gente, olha só, pede que a função seja positiva, ou seja, ela não pode ser zero, tá? Então, ó, isso daqui, ó, não pode ser igual a zero, portanto, o 1 não faz parte da solução. Então, aqui, ó, bolinha aberta, porque o 1 não faz parte da solução, porque só quer o valor positivo, então coloca o 1 aqui. Como aqui, ó, o valor que acompanha o x, que é o chamado a, é um valor positivo, então, ó, o gráfico dessa função é mais ou menos assim, ó. Tá? À direita da raiz, o gráfico está positivo, ó, está acima do zero, do x, tá? Todos os valores do x vai dar um y lá positivo. Imagina aqui o eixo y. Qualquer x aqui vai dar um valor positivo para o y, então a gente diz que o sinal aqui é positivo. À esquerda, qualquer valor do x vai dar um y negativo. Então, a gente diz que o sinal é negativo aqui. Muito que bem. Vamos para agora, ó, a equação 2. Aquela ali, ó. Equação 2. Ó. 1 terço. Colocamos que como não pode ser 1 terço, porque é o positivo, ó. 1 terço. Tá? Aqui, o número coeficiente do x, que seria o a, é 3 e é maior que 0. Portanto, ó, o gráfico tem esse comportamento também, ó. Tá? À direita da raiz, 1 terço, o gráfico sempre vai ter um y positivo. Então, aqui, ó, o sinal é positivo. E à esquerda, todo e qualquer x gera um y negativo. Então, sinal negativo. E agora, minha gente, a gente vai fazer o produto, a gente vai multiplicar esses sinais aqui, ó. Opa, não é 1/2, mas que barbaridade, é 1 terço. 1 terço. E aqui, o 1. Então, tu vai fazer aqui, ó, menos, né? Aqui tudo é negativo, né? Menos vezes menos vai dar mais. Aqui, ó, entre as raízes, ó,
entre as raízes, ó. Menos vezes mais, menos. E mais vezes mais, mais. Como está pedindo os valores positivos, então nos serve esses aqui, ó. Que vem do menos infinito até o 1. Então, eu vou escrever aqui, ó. Eles vêm do menos infinito até o 1/3. Ou, ó, aqui no 1/3 é aberto também, ó. Colchete aberto também, porque 1/3 não faz parte. Ou, então aqui, união. Vai do 1 aberto até o mais infinito. Aberto. Infinito sempre é aberto, né? Então, qual vai ser a alternativa correta? A gente nem espaço na folha dá, né? Vai ser a alternativa aqui, ó, do menos infinito até 1/3 ou do 1 até o mais infinito. Então, a alternativa B de Brasil. Ok? Então, é uma questão de função modular que envolveu sinal da função, da função afim e resolução de uma equação do primeiro grau. Ok, minha gente? Vamos à última questão desta prova. A última questão da prova, questão de número 15, da prova de Campo Largo. Campo Largo. Sempre esqueço esses nomes assim, não sou muito bom de nome. A professora de matemática tabulou, que palavra antiga, né? A nota de seus 30 alunos. Então, ela tem um total de 30 alunos. Ó. Então, o número de alunos aqui, o total vai dar 30. Que obtiveram na prova cujo valor era 10 pontos. Então, a prova valia 10, tá? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem, ó, número de alunos é 30, tá? E aí, o valor dessa prova? O valor dessa prova era 10. Muito que bem. Então, diz o seguinte, ó. Seja X a média, Y a moda e Z a mediana das notas desses alunos. Nessa prova, é correto? Muito bem. Então, faz uma relação entre a média, moda e mediana. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular. Primeiramente, a gente vai calcular quem? A média, tá? O que é a média? Tu vai somar todas as notas e vai dividir por 30, porque são 30 alunos. Então, tu soma todas as notas. Ah, eu vou somar essas notas aqui? Não. Aqui, ó, tem que ter um cuidado muito grande, minha gente. Por quê? Tu tem que somar a média de todos os alunos. Então, o que tu vai fazer? Ó, a nota vezes o número de alunos. Porque são 3 alunos que tem 0. Então, vai ser 0 vezes 3. Mais, são 2 alunos que têm nota 2. Então, 2 vezes 2. Mais, ó, 4 alunos que têm nota 3. Então, 4 vezes 3. Mais, 5 alunos que têm nota 5. 5 vezes 5. Mais, 8 alunos que têm... Não, nota 8 são 7 alunos. 8 vezes 7. Mais, 9 vezes 5. Mais, ó, 10 vezes 4. Tudo isso dividido pelo número total de alunos. Então, a nossa média vai ser, olha só, 0 vezes 3 vai dar 0. 2 vezes 2, 4, mais 4 vezes 3, 12, mais 5 vezes 5, 25. Mais 8 vezes 7, 56. Mais 4 vezes 9 vezes 5, 9 vezes 5, 45. Mais 4 vezes 10, 40. Tudo dividido por 30. E aí, minha gente concurseira? 4 mais 12 mais 25 mais 56 mais 45 mais 40 vai dar nada mais, nada menos, 182 dividido por 30. Isto dá aproximadamente, ó, 6,06. Tá? Vai dar um valor infinito. Então, este é o valor do x, ó. Tá? X é 6,06. Mais ou menos, né? E aí pede a moda. Gente, moda é que nem
Roupa é aquilo que mais aparece. As coisas que estão na moda são aquelas coisas que mais aparecem no vestuário do povo, né? Então, moda é o valor que mais aparece. Como é que eu sei qual é o valor da moda? Olha só, eu vou olhar a nota que mais aparece. Então aqui, qual é a quantidade de alunos que tem a nota que mais aparece? Ó, 3, 2, 4, 5, 7, 5, 4. Então são os 7 alunos, ó. Essa é a moda. Eu só vou olhar para a listagem, tá? 7 alunos são os alunos que tiraram a mesma nota. Maior número de alunos que tiraram a mesma nota. Portanto, a moda é 8. Então, o que a gente tem, ó? A gente tem aqui, ó. X é igual, aproximadamente, né? 6,06. Y, que é a moda, vou fazer de outra cor, ó. Y, que é a moda, é 8. Agora, o que a gente precisa fazer? Vou até mudar a cor, fazer colorido, mediana. Vamos ver aqui, tem espaço? Tem. Ó, mediana. Tá? O que é a mediana? A mediana é aquele valor do meio. Como nós temos 30 alunos, a gente vai ter que fazer uma média entre aqueles lá do meio. Então, o que tu vai fazer? Ó? Tu vai contar quantos alunos vai dar até o 15. Então, vamos lá, ó. Aqui tu tem 3. Aqui. Mais 2, 5. Mais 4, ó. 3 mais 2 dá 5, mais 4 dá 9. Então, até aqui vai dar 9 alunos. 9 mais 5 dá 14. Beleza, ó. Então, a mediana, que é o valor do meio, tá aqui, ó. Nesses 7 alunos. E esses 7 alunos, eles tiraram 8. Vocês entendam, ó, que se eu for contando aqui, ó, 3 mais 2 mais 4 mais 5 dá 14 alunos. A mediana vai ser o 15 e o 16. Então, eu vou olhar a mediana onde? Aqui, ó, nos 7 alunos. Portanto, a minha mediana vai ser 8. Então, o meu Z, ó, é igual a 8. E o que a gente tem aqui, ó? Olhando de grossos para miúdos. De grossos para miúdos, ó. A gente tem que o X, ele é menor que o Y, tá? Porque 6 é menor que 8. E o Y e o Z, ó, eles são iguais. Portanto, qual é a alternativa? A alternativa A de Argentina. Beleza, minha gente concurseira? É uma prova muito difícil. Uma prova muito difícil para o nível médio, tá, pessoal? Uma prova muito difícil. Ok? Então, curtam aí, me digam, minha gente, tu que tá assistindo, não esquece de dizer pro professor para onde tu vai fazer concurso e mandar a questão as questões, não, a prova para o professor. Mandem as provas para o professor, que o professor vai resolver aqui no canal. Essa prova, lembrando que foi um aluno que mandou para o professor. Beleza? Partiu? Próximo vídeo? E assim seguimos.